Curso sobre Estatuto da Cidade e Plano Diretor. O tema dessa aula é o Plano Diretor, a sua conceituação. O Plano Diretor é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município. Ele está previsto no artigo 182 da Constituição Federal e é regulamentado pelo Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001. A formação das cidades deve ser constituída de unidades particulares destinadas à moradia, ao comércio, aos serviços, às indústrias, mas também deverá ser constituída de equipamentos públicos, urbanos, destinados à infraestrutura e equipamentos públicos comunitários, destinados aos serviços sociais de educação, cultura, saúde, lazer. As áreas particulares e os equipamentos públicos formam as cidades. O plano diretor é um conjunto de normas destinadas a estabelecer regras sobre o uso, o parcelamento e a ocupação do solo urbano, mas não somente sobre isso, também para estabelecer diretrizes para a execução futura de projetos destinados à implementação desses equipamentos públicos, urbanos ou comunitários, os quais terão a sua localização planejada no plano diretor, os quais terão o tempo, a época, a proporcionalidade de sua execução previstos no plano diretor, assim como as suas características básicas. Ensina Eli Lopes Meireles que o plano diretor ele é um complexo de normas legais e diretrizes técnicas destinadas ao desenvolvimento do município de modo global e constante. Explica Eli Lopes Meireles que o plano diretor deve apresentar aspectos físico, social, econômico, administrativo. José Afonso da Silva fala sobre isso. E segundo ele, o aspecto físico do plano diretor é o que constitui a sua infraestrutura, tal como o sistema viário, o sistema destinado ao abastecimento de água potável, o sistema destinado à coleta e ao tratamento do esgoto, a drenagem das águas pluviais, a energização das unidades particulares, assim como a iluminação pública. O aspecto social é a execução e o planejamento dos equipamentos comunitários, aqueles que são destinados aos serviços sociais de educação, cultura, saúde, lazer, similares para a promoção, o desenvolvimento social. O aspecto econômico está relacionado ao zoneamento das áreas particulares em zona comercial, zona industrial, zona mista, estabelecendo dessa forma quais serão as atividades econômicas implementadas na cidade, a sua localização e as exigências mínimas para a sua atividade. Sob o aspecto administrativo, o plano diretor deve estabelecer as sanções administrativas pelo descumprimento de suas normas, tal como advertência, demolição, apreensão. Deverá prever a multa e também um processo que garanta a ampla defesa e o contraditório. Deverá estar previsto um sistema urbanístico, com uma secretaria de obras, de planejamento ou de habitação, com a previsão de competências definidas nesta secretaria, diretoria ou coordenadoria. Sob os aspectos
físico, social, econômico e administrativo é que se desenvolve o plano diretor. Mas não é só, ele é único, ele é uno. O município possui apenas um plano diretor, e este plano diretor é destinado a toda a cidade, a todo o território do município, aplicável a todos. Este plano diretor, ele é dinâmico, não é estático, ele é evolutivo. Ele deve ser periodicamente revisto de acordo com as novas tecnologias de construção civil, de acordo com as novas teorias de ocupação urbana e tendências sociais e econômicas de mercado. Cabe ao plano diretor acompanhar as mudanças sociais, adaptando-se a elas, tudo dentro da legalidade. O plano diretor, como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município, constitui o seu principal instrumento legal. E, através dele, que serão desenvolvidas medidas de ordem urbanística. Destaca José Afonso da Silva que o plano diretor não é um plano diretor de desenvolvimento integrado, não é um plano diretor de desenvolvimento econômico. Ele basicamente é um plano diretor voltado para o urbanismo, com consequências no aspecto físico, social, econômico e administrativo. Mas ele não é um plano de desenvolvimento econômico, destinado à concessão de incentivos fiscais ou à geração de empregos. Não é destinado a isso, porque o artigo 4º do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, previu como instrumentos distintos o plano diretor e um plano de desenvolvimento econômico. São instrumentos jurídicos distintos, diferentes. Não cabe constar do plano diretor incentivos fiscais, política de geração de emprego. O plano diretor tem a sua previsão no artigo 40 da Lei 10.257 de 2001 e foi, historicamente, pela primeira vez, previsto na Constituição de 1988, no artigo 182. Vamos à leitura de alguns slides para a nossa perfeita e adequada compreensão dos estudos sobre o plano diretor. Ele é parte integrante do planejamento municipal. Ele engloba todo o município, não apenas a zona urbana, mas todo o território, e inclusive pode englobar e deve a zona rural. A zona rural deve incluir a zona rural, pois existem algumas atividades que são acessórias na zona rural. Pode ser que o sistema de tratamento de esgoto, ou sistema de tratamento de água, ou parque de energização, estejam eles localizados na zona rural, como mecanismo de suporte para as instalações de moradia, comércio, serviços, indústria localizados na zona urbana. O plano diretor, ele deve ser revisto pelo menos a cada 10 anos, mas pode ser revisto antes desse prazo. O plano diretor demanda a participação popular e a ampla publicidade. Vejamos o que estabelece o artigo 40 do Estatuto da Cidade. O plano diretor, aprovado por lei municipal. Deve uma lei municipal aprovar o plano diretor. Ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. O plano diretor é parte integrante
do processo de planejamento municipal. Mas ele, lógico, não é o único. Também tem o plano plurianual, também tem a lei de diretrizes orçamentárias e a lei do orçamento anual. Mas o plano diretor, ele não depende do PPA, da LDO ou da LO. O plano diretor, ele existe por si só, mas evidente que as diretrizes nele previstas, os projetos executivos que nele foram previstos como o ideal para o município, como algo que se planeja para o futuro desta cidade, devem sim estar contemplados na política orçamentária financeira do município para que sejam implementados e não constituam apenas uma mera política vaga de diretrizes que não conduzam a nenhuma ação governamental efetiva de resultado que transpareça os princípios da eficiência e eficácia. É preciso resultado e não apenas retórica com diretrizes meramente políticas. O plano diretor deve englobar o território do município como um todo, como dissemos. Ele não é apenas para a zona urbana, ele é para todo o território, porque, como mencionou o artigo 182 da Constituição Federal e o artigo 40 do Estatuto da Cidade, ele é destinado à expansão urbana, e a expansão urbana ocorre na zona rural, respeitados os requisitos exigidos pelo próprio Estatuto da Cidade. O artigo 40, em seu parágrafo 3º, menciona que o Estatuto da Cidade deve, o plano diretor, instituir e ser revisto por lei a pelo menos cada 10 anos. Repete o legislador, lei para instituir o plano diretor. Disse isso no artigo 40, lei municipal, e volta a citar a necessidade de lei no parágrafo 3º, a ser revista pelo menos a cada 10 anos, mas pode ser revisto antes desse prazo. E a revisão deve atender a todos os requisitos também exigidos para aprovação daqueles que estão fazendo um novo plano diretor. Segundo o artigo 40, parágrafo 4º, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos. Vemos, através do artigo 40, em seus 4 parágrafos, que o plano diretor ele é parte integrante do planejamento municipal, mas também existem outros planos. Ele é global, engloba toda a cidade, não apenas a zona urbana. Vimos que ele deve ser revisto no mínimo a cada 4 anos. Também, pelo que notamos do parágrafo 4º, deve ser participativo. Deve ter audiência pública, deve ter debate, deve ter publicidade dos documentos, devem estes documentos ficarem à disposição de qualquer interessado que deles queira tomar conhecimento. Temos ainda, como citamos, o artigo 182 da Constituição Federal, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Temos ainda que mencionar que o Estatuto da Cidade, em seu artigo 41, prevê um outro plano, o Plano de Transporte Urbano Integrado,
O artigo 41, parágrafo 2º, no caso de cidades com mais de 500 mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano diretor ou nele inserido. Desse modo, o plano diretor, ele deve ser elaborado. Ele é obrigatório, evidente, porque é para municípios com mais de 500 mil habitantes. Mas além do plano diretor, deve existir um plano de transporte urbano integrado, ou o legislador dá essa opção que isso seja um capítulo dentro do plano diretor, seja um assunto, o transporte urbano, tratado dentro do plano diretor como uma política de desenvolvimento social. Prosseguindo, nós temos também previsto no artigo 41 do Estatuto da Cidade um outro plano, que é o plano de rotas acessíveis. Como vemos, consta que as cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público. Desse modo, nós não precisamos ter um plano diretor e um plano de rotas acessíveis. Pode ser que sejam sim separados, mas admite-se que este plano de rotas acessíveis esteja dentro do plano diretor. Quando falamos a respeito do plano de transporte urbano, ele é exigido para cidades com mais de 500 mil habitantes apenas. Mas quando falamos para o plano de rotas acessíveis, ele é exigível para todas as cidades que sejam também obrigadas a elaborar plano diretor, ou seja, para quem tem mais de 20 mil habitantes. Esse plano de rotas acessíveis, como destacamos, o grande objetivo dele não é rua, avenida, não é o sistema viário para o trânsito de veículos. Está preocupado com a pessoa e, desse modo, com os passeios públicos. É um plano de rotas acessíveis, de passeios públicos. Vejamos como está aqui: passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, ou seja, às avenidas, às ruas, aos corredores de ônibus, às linhas de trem, de metrô. Vejam bem, inclusive as que concentrem os focos geradores de maior circulação de pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre outros, sempre que possível, de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de passageiros. Nada mais é do que garantir acessibilidade e mobilidade a todas as pessoas dentro dos prédios públicos e nos logradouros públicos. Temos, desta forma, a conceituação do plano diretor e as suas lições preliminares. Não esqueçam, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana do município, e ele é destinado a estabelecer normas de uso, parcelamento e ocupação do solo para as unidades particulares, assim como para equipamentos públicos, urbanos e comunitários. Mas não é só isso, porque o plano diretor planeja a cidade para o seu futuro, para o seu desenvolvimento, para a sua expansão. Então, nele também estarão previstas políticas e diretrizes para a execução de bens de ordem de infraestrutura, como citamos,
o sistema de abastecimento de água potável, sistema de esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais, energização das unidades privadas e iluminação pública, além de sistema viário. E os equipamentos comunitários de educação, cultura, saúde, lazer e similares, estabelecendo normas técnicas de localização, normas sobre o momento de execução desses empreendimentos e também normas sobre a qualidade e as características com os quais serão executados.